Eliminatória Consolação segundo tipo. É um processo de competição eliminatória realizado através de dois torneios, um torneio principal e um torneio consolação. Pode ser realizado em chaves juntas e em chaves separadas. Em relação ao número de concorrentes, tanto faz ser par ou ímpar, eles são realizados da mesma forma. Nós vamos escolher aqui um exemplo, vamos fazer com o número de concorrentes igual a 12. 12 participantes, 12 equipes. A fórmula para consolação segundo tipo é única, número de jogos igual a 2, que multiplica número de concorrentes menos 1, fecha parênteses, menos 1. Lembrando que primeiramente se realiza o que está dentro do parênteses, depois faz-se a multiplicação e por último a subtração. O cálculo para 12 seria dessa forma e daria um total de 21 jogos. Esse número é bom guardar porque nós vamos conferir lá no final se realmente bateu a quantidade de jogos. Vamos iniciar com a montagem da chave. Iniciaremos pelo torneio principal. Tá? É bom lembrar que nós estamos fazendo em chaves separadas. Então nós iniciaremos pelo torneio principal. Se nós fôssemos fazer em chaves juntas, o torneio principal estaria à direita. Como nós estamos fazendo em chaves separadas, o torneio principal inicia-se pela esquerda. Primeiramente, numera-se a quantidade de participantes, de 1 até 12. Iniciamos a primeira rodada e vamos posicionar inicialmente os isentos. Já que 12 é um número diferente de potência de 2, então, com certeza, nós teremos isento. E só lembrando, para achar o número de isentos, a gente diminui a potência de 2 imediatamente superior a 12, que é 16, diminui-se de 12 e chegamos a um total de 4 isentos. Posicionando os isentos, lembrando que a gente sempre posiciona um para cima, um para baixo e assim por diante. Então, vamos posicionar os isentos. Um para cima, um para baixo, um para cima, um para baixo. Agora nós temos com os 4 isentos posicionados. Observem também que ele está em linha tracejada, tá? E agora nós vamos colocar em linha fechada aqueles que vão jogar já na primeira rodada. Do 3 até o 10, todos vão jogar na primeira rodada. Consequentemente, estão em linha cheia. Tá? Vamos emparcerar 2 a 2 as equipes que jogam, iniciando com o jogo do 3 contra o 4. Tá? Vamos realizar aqui como se nós estivéssemos realizando o jogo. E agora a gente vai trazer os 4 isentos, porque agora eles vão obrigatoriamente terão que jogar. Tá? Então, o 1, o 2, o 11 e o 12. Temos agora 8 equipes. Tá? Então, foi resolvido a questão do número diferente de potência de 2. A partir da segunda rodada, eu terei sempre um número potência de 2, tá? Nesse torneio principal. Vou iniciar a preparação da segunda rodada, vou emparcerar 2 a 2. Vou trazer como se eu estivesse realizando a mesma coisa, terceira rodada, emparcerar 2 a 2, faço o jogo. Quarta rodada, vou emparcerar e como se eu estivesse realizando. Agora, o próximo passo seria nós sequenciarmos a competição. Então, o primeiro jogo do torneio principal é o jogo 3 contra o 4 e assim por diante. 3, 4. Vou agora sequenciar a segunda rodada, 5, 6, 7, 8. Terceira rodada, 9, 10. Quarta rodada, 11. Então, o torneio principal está todo montado aí. Vou montar agora o torneio Consolação. Lembrando que o torneio Consolação, em chaves separadas, eu vou ter que tirar o melhor perdedor de cada rodada.
Tá? Então, todos que perderam em cada rodada vão se confrontar através de uma eliminatória simples. Tá? Então, vou trazer o perdedor do jogo 1, 2, 3 e 4. Tá? É o classificado para a primeira rodada. Aí estão eles aí. E na sequência seria o jogo 12, 13 e 14. A mesma coisa eu vou fazer em relação à segunda rodada. Vou trazer vou achar o classificado da segunda rodada. Estão aí os 4. Jogo 5, 6, 7 e 8. E agora da terceira rodada, o perdedor do jogo 9 e o 10. Vou tirar o terceiro classificado. Né? E por último, o último classificado, que é o perdedor da final do torneio principal, que é o perdedor do jogo 11. Está aí ele agora. Tá? De posse de término desses 4 classificados, lembrando que a quantidade de classificados está ligada diretamente à quantidade de rodadas. Se eu tenho 3 rodadas, 3 classificados. Se eu tenho 4 rodadas, 4 classificados e assim por diante. Se eu tiver 5 rodadas, 5 classificados. Tá? Eu agora vou montar a fase final do torneio Consolação. Tá? Final do torneio Consolação, vou trazer os 4, mas vou fazer uma eliminatória simples com 4. Agora, a questão maior, a questão principal é como eu vou posicionar essas equipes. Se eu posicionasse o perdedor, o vencedor que se classificou da primeira rodada contra o da segunda rodada, eu estaria colocando, entre aspas, os 2 mais fracos para se confrontarem e, posteriormente, colocaria os 2 mais fortes. E isso seria injusto. Para equilibrar, nós vamos pegar as extremidades, ou seja, eu vou pegar o classificado da primeira rodada e o classificado da quarta rodada. E, em seguida, o classificado da segunda rodada e o classificado da terceira rodada. E aí estaria montado a chave a qual eu deveria apresentar no congresso técnico, para que eu pudesse, em seguida, fazer o sorteio e realizar a competição. Tá? Vamos dar continuidade e agora nós vamos fazer o sorteio e realizar a competição. Torneio principal, eu vou adiantar até chegar onde nós estávamos. Agora eu vou posicionar as equipes, fazer o sorteio das equipes. Tá? Esse sorteio eu vou fazer em forma de letras, mas seria o nome das equipes, o nome dos atletas, tá? O nome dos times, seja lá o que fosse. Tá? E eu vou posicionar as equipes do 1 até o 12 normalmente. Isso seria feito através de um sorteio normal e a gente posicionaria a equipe de acordo com o número que ela pegou no sorteio. Tá? Então, para simplificar, eu estou posicionando através das letras normais. Terminado o sorteio, tá? Eu agora vou iniciar o torneio principal. Tá? Então, vou seguir os jogos na sua devida sequência. O C contra o D, que é o jogo 1. E contra o F, jogo 2. G contra H, jogo 3. I contra J, jogo 4. E agora eu vou trazer as 4 equipes que estavam isentas, porque agora, obrigatoriamente, na segunda rodada, elas terão que jogar. Então, vou trazer o A, o B, o K e o L. Eu tenho agora 8 equipes que vão dar continuidade e vamos realizar agora a segunda rodada. A contra o B, ganhou o A, C contra o E, ganhou o C, G contra o I, ganhou o G, K contra o L, ganhou o K. Terceira rodada já está montada agora, já vou realizá-la. A contra o C ganhou o A, G contra o K ganhou o K. E por último, vou realizar a final do torneio principal, A contra o K. E venceu o K. Tá? É bom lembrar
que eu posso fazer toda a competição, realizar todo o torneio principal e depois o consolação, mas também posso, à medida que as equipes forem sendo liberadas, eu posso fazendo simultaneamente também o torneio consolação. Tá? Então agora vou iniciar o torneio consolação. Quem vai participar do torneio consolação? Os perdedores de cada rodada. Tá? Então na primeira rodada eu tinha 8 equipes, 4 venceram e 4 perderam. Essas 4 que perderam vão ter sua segunda oportunidade. Tá? Então, no jogo 1, perdeu o D, já está posicionado lá em cima. O jogo 2, perdeu o F. Jogo 3, o H. E jogo 4, o J. Posicionado as equipes, eu agora, através desses 4, vou saber quem é o melhor entre esses 4 que perderam na primeira rodada. O D ganhou, H venceu e o H é o primeiro classificado. Vou fazer agora da segunda rodada. Volto para o torneio principal e vou buscar os 4 perdedores da segunda rodada. Perdeu o B, perdeu o E, perdeu o I e perdeu o L. Tem os 4, vou realizar, ganhou o B, ganhou o I e ganhou o I novamente. Então, o I é o segundo classificado no torneio Consolação. Vou buscar agora o terceiro classificado, no caso eu vou buscar na terceira rodada do torneio principal. A e C foi o C que perdeu e G e K foi o G. Faço o jogo dos dois e o G é o terceiro classificado. Observa agora que o quarto classificado nós não teremos nenhum jogo, porque ele fez a final do torneio principal. Então, o A, que perdeu o jogo número 11, vai ser o quarto classificado. De posse dos 4 classificados agora, eu agora vou realizar a fase final do torneio Consolação. Tá? Então, eu tenho agora H, I, G e A. Lembrando, eu vou pegar quando o número de classificados for par, eu vou pegar as extremidades. Tá? Então, o H vai pegar com o A e o I vai pegar com G. Tá? Vou realizar, ganhou o H, ganhou o G e ganhou o G. Então, o G, certo, é o campeão do torneio Consolação. Tá? Então, agora, depois de realizada a competição, eu tenho que partir agora para a classificação. Lembrando que no torneio Consolação segundo tipo, eu posso ter 3 classificações distintas. A classificação do torneio principal, a classificação do torneio Consolação e a classificação geral. Tá? Eu estou puxando agora já o torneio principal inteiro. Tá? E observem que dos 12 participantes, o K foi o campeão. E somente o K vai ser classificado no torneio principal. Por que isso? Porque todos os demais foram para o torneio Consolação. Tá? Vou fazer agora a classificação do torneio Consolação. Tá? Estou puxando todos do torneio Consolação, inclusive a fase final. Tá? E aqui a gente precisa ter um pouquinho mais de atenção para não se perder em relação à classificação. É muito fácil, tá? É só seguir inversamente a sequência dos jogos, tá? Mas vamos fazer aqui no passo a passo. Lembrando que eu tinha 12 participantes na competição e somente um foi o vencedor no torneio principal. Consequentemente, 12 menos o campeão do torneio principal, me sobra 11 que foram para o torneio Consolação. Então, são esses 11 que nós vamos classificar agora. Tá? Então, inicialmente, eu tenho que verificar quantos eu vou classificar dessas chaves aí. Então, observa que da classificação da primeira rodada, o H ele disputou a final. Então, vou ter que classificar os outros 3. Então, eu tenho 3 a ser classificados da primeira rodada, mais 3 classificados na segunda, mais 1 classificado na terceira rodada,
Na quarta rodada eu não tenho nenhuma, porque o A, que foi classificado, ele disputou a final. Então não tem mais ninguém fora ele. Tá? E na própria final do torneio Consolação, eu tenho os quatro que foram os vencedores da fase classificatória das rodadas. Tá? Todos esses quatro serão obrigatoriamente os 4 primeiros classificados da competição. Tá? Então, observa que através dessa setinha azul, que eu estou mostrando qual é a sequência de onde eu vou tirar os classificados. Tá? Então, ela começa na final do torneio Consolação, onde eu vou tirar os 4 classificados. Tá? Depois eu vou para a terceira rodada. Olha que eu pulei a quarta rodada, porque o A ele já foi classificado na final do torneio Consolação. Tá? Então, eu classifico mais 1 da terceira rodada, mais 3 da segunda e mais 3 da primeira. Então, a sequência é exatamente essa. Tá? Então, vamos lá. Esses 4 classificados da final do torneio Consolação serão os 4 primeiros lugares da competição. Tá? Então, o G é o primeiro lugar, o H, o perdedor do campeão da primeira rodada é o I, e por último o A. Então, esses 4 são os 4 da final do torneio Consolação. Tá? Vou para o próximo passo e essa chavezinha aí já me mostra de onde vai sair e para onde vai. Tá? Então, na terceira rodada, o G já foi classificado na fase final, né? Então, me sobra o C. Então, o C é o próximo classificado. Tá? Prosseguindo, eu agora vou para classificar os que não tiveram classificação na segunda rodada. O I já foi classificado, então eu prossigo. Tá? Quem perdeu para o campeão aí foi o B, então o B é o próximo classificado. Tá? Lembrando que eu tenho 3 aí. Depois, o perdedor do I na primeira rodada, o L, e o perdedor do B, que foi o E. Tá? Próximo passo, continuo subindo e agora eu vou para os classificados da primeira rodada. O H já foi classificado também. Tá? Então, como eu vou tirar 3 daí, o H já foi classificado, o próximo a ser classificado é o D. Quem perdeu para o H na primeira rodada, o J. E por último, quem perdeu para o vice da primeira rodada, que era o D, o F. Então, essa é a classificação do torneio Consolação. Tá? Mas, como eu tinha falado, nós temos 3 classificações distintas. Classificação do torneio principal, classificação do torneio Consolação e, por último, classificação geral. Tá? Vamos ver como é que se processa isso aqui agora. Classificação, torneio principal, lembrando que só tinha um, que era o K, mais o torneio Consolação, lembrando que agora entra os 11 que nós vimos agora anteriormente, certo? E aí eu vou juntar as duas classificações de torneio principal e torneio Consolação para fazer a classificação geral. Observe que agora eu tenho que juntar 1 do torneio principal mais 11 do torneio Consolação. O campeão do torneio principal ele vai ocupar a posição lá em cima de primeiro lugar e abaixo dele vão estar todos os classificados do torneio Consolação. No caso, o G, que foi primeiro no Consolação, passa a ser o segundo na classificação geral e assim por diante. Então, o K ocupa a primeira posição e os demais ocupam a posição logo abaixo. E aí nós temos a classificação geral. Tá? Então, essa foi a eliminatória Consolação segundo tipo, em chaves separadas.